Eu não sei se eu vou ser forte. Eu não sei se eu vou ser o suficiente. E é uma coisa tão pequena, e eu devia ser maior do que essa coisa. Eu não consigo nem falar em voz alta. Às vezes eu olho para a janela e ela parece a luz da fresta embaixo da porta, numa manhã escura, tão convidativa. Antes de sair do quarto, parece que o dia vai ser tão bom. Então eu não saio. Eu me deito. Eu me apego a esse escuro. Eu olho para a janela e ela parece a luz na fresta embaixo da porta. Tão convidativa. Talvez eu decepcione vocês aqui hoje, porque quando a gente fala de HIV, a expectativa é ouvir uma história muito triste, uma história de abandono, uma história horrorosa, que nem a dos filmes. E aí eu entro aqui andando. E talvez vocês esperassem que eu entrasse numa cadeira de rodas, com um soro do lado, muito pálido, cheio de mancha na pele. E, entrou um rapaz bonitinho. Minha mãe ajudou a fazer a palestra, não repara não. Mas deixa eu explicar para vocês por que eu estou aqui assim, saudável. Eu recebi o diagnóstico de HIV em 2010, na época eu tinha 18 anos. Eu estava começando minha vida. Tinha passado na faculdade, tirado carta de motorista, tinha conhecido um rapaz, estava namorando, ele conhecia minha família, conhecia meus amigos, a gente ia viajar junto. E aí me ligaram do laboratório. Gabriel, você precisa vir aqui buscar o resultado de um exame pessoalmente. Ferrou, né? Receber o diagnóstico naquela época me colocou num lugar que talvez muitos de vocês ainda estejam. Eu tinha certeza que o HIV ia levar a AIDS, e a AIDS ia levar à morte em pouco tempo, sem nenhuma dignidade aí no meio do caminho. Mas a realidade foi bem diferente. Eu cheguei em casa chorando, a minha mãe me colocou no colo dela e já foi marcar a consulta do médico. Ela, meu pai e minha irmã sempre me apoiaram. Minha irmã acabou de ser aceita, está trabalhando no Fundo Global para HIV, tuberculose e malária. Ela fez disso o trabalho dela. O meu namorado, com quem eu conversei na mesma noite e estava super assustado, virou para mim e disse, vai ficar tudo bem. E eu não lembro de nenhum amigo que tenha se afastado por causa disso. Alguns se assustaram, porque eles não entendiam que eu ainda podia ter saúde e uma vida plena. Mas aí, quando alguém não entende alguma coisa, a gente explica e repete de outro jeitinho, até que uma hora as pessoas aprendem. Então, desculpa decepcionar, mas eu tinha que vir aqui porque nós somos 800 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil. E, embora existam algumas que estão melhores do que eu, existem muitas que estão piores. Esse texto que eu falei no início está na minha peça, e ele é baseado na realidade, num rapaz que me mandava mensagens 3 horas da manhã, dizendo que estava pensando em pular da janela. E eu acordava às 8 e não sabia se ele tinha pulado ou não naquele dia. Eu precisava vir representar essa comunidade. Só que aí fica difícil para mim falar de HIV, porque a expectativa que vocês têm é um monte de slide, né, de umas genitálias com os corrimentos, e aí eu ia mostrar uns gráficos de barra com os números bem impressionantes, e não ia aprofundar muito neles, porque era só para dar medo mesmo. Ia repetir, use camisinha, use camisinha, use camisinha. Então a gente não vai falar de HIV porque eu não quero decepcionar. Eu não trouxe gráficos, eu não trouxe foto, eu não sei mexer no PowerPoint. E eu não conheci o pavor, eu não conheci o medo da AIDS, como a geração anterior conheceu. Eu não posso falar desse medo da AIDS com propriedade. E eu não quero. É só isso, então. Acabou. Boa sorte. Eu acho que sim. Porque se eu fosse falar de HIV para atender as expectativas de vocês, eu tinha que falar da minha família me botando para fora, apontando para o filho gay e dizendo, eu avisei, era nisso que ia dar, você estava procurando. E ao invés disso, eu guardo até hoje um bilhete da minha mãe, na noite que eu fui conversar com meu namorado, e ela dizia, a qualquer hora, o nosso colo está sempre disponível. Para eu saber que naquela casa, ela é maravilhosa.
Eles falaram que podia chorar e eu sacaneei, falando, quem que vai chorar aqui em cima? E eu sempre soube que eu ia ser acolhido, independente de qualquer coisa naquela casa. Eu podia falar dos exames do início, que são muito assustadores, porque são muitos. Mas a lembrança que eu tenho é de um médico super despachado que minha mãe arranjou, contando um monte de piada, super divertido, explicando. Cara, a gente está só fazendo um check-up. A gente quer saber como é que teu corpo está antes do tratamento para poder fazer o comparativo depois. Não significa que você esteja em perigo. E aí eu podia falar dos efeitos colaterais que existiram, a tontura, um calorão que subia na cabeça, dava vontade de bater em todo mundo, uns pesadelos. Mas nas primeiras noites que eu tomei remédio, meu namorado dormiu comigo. E essa é a lembrança que eu tenho dele vigilante, pronto para me amparar caso alguma coisa acontecesse. E não aconteceu. Aí eu fiquei solteiro e vocês devem pensar assim, pô, encontrou uns babacas no caminho. Agora vem, né, o peso do negócio. E eu encontrei, mas eu ia encontrar gente babaca com HIV ou sem HIV. E fora isso, eu tive um processo de redescoberta sexual muito bacana, com os parceiros que me respeitaram muito, de entender o que significava se relacionar sexualmente agora que eu tinha um HIV. E aí eu tinha uma esperança do trabalho, porque eu trabalhava com criança, mas a diretora da escola virou para mim e falou assim, qualquer coisa a gente faz uma reunião, quem achar ruim vai embora, procura outra escola. E aí... É muita gente incrível na minha vida. E aí eu saí do armário, o segundo armário. Fiz uma postagem no Facebook falando que eu vivia com HIV. E Facebook é terra de ninguém. Então, provavelmente, chegou um monte de comentário maldoso, né? Não. O que veio daí foi um projeto que eu carrego há quase 2 anos sobre saúde sexual através da arte, da informação e do acolhimento. Então, tudo que eu posso fazer aqui é listar alguns privilégios que me fizeram viver bem com HIV e poder trabalhar a partir do HIV. Uma família amorosa, um médico atencioso, parceiros respeitosos, amigos preocupados, uma chefe leal. Mas calma. Privilégio uma ova. Isso é básico. Isso é essencial. Como é que a gente chegou nesse ponto em que ter uma família que te apoia é privilégio? Como é que a gente chegou nesse lugar em que a melhor qualidade que um namorado ou namorada podem ter é te respeitar? Como que um médico atencioso é diferente dos demais? Isso tudo devia ser pré-requisito. Como é que um grupo de pessoas se junta e diz, sou uma família, se eles não estão dispostos a acolher o outro, independente do que aconteça? Como é que a gente estabelece parcerias se não tem um respeito mútuo? Como é que uma pessoa passa anos numa faculdade de medicina, residência, estuda pra caramba, e aí chega no consultório, abre a porta e vê um saco de órgãos, e não uma pessoa? Nada disso é privilégio. A gente não pode perder essa perspectiva. É tudo básico, é tudo essencial. Respeito é fundamental. Carinho é fundamental. Amor é uma coisa que não dá para viver sem. Nada disso deveria ser considerado boa sorte. Então eu não vou falar da doença, porque eu não conheci a AIDS, a não ser pelos livros, pelos filmes, os casos que eu ouço relatar. E eu não quero conhecer. Hoje a gente tem tecnologia para todas as pessoas que vivem com HIV não conhecerem a AIDS. O problema está no acesso à saúde, no preconceito, no medo. Então eu não vou falar disso, não vou falar da doença. Eu quero falar sobre carinho. Porque falar sobre HIV através do medo é muito fácil. As fotos, lembra? Umas fotos em preto e branco, uma galera magra morrendo no hospital, umas genitálias flutuando por aí. Usa camisinha, usa camisinha, usa camisinha. Só que isso não é suficiente. E medo e sexo são duas coisas que não têm nada a ver. Esse medo do sexo, da rejeição, de não pertencer ao universo do outro, isso silencia, isso distancia. E aí a gente coloca a culpa no tesão. Ah, é porque lá na hora estava com tesão, não sei o quê. Epa! Que tesão é esse que você esquece que na sua frente tem uma pessoa? Não é só alguns buracos que você pode revezar, não. Como é que você esquece que aquilo é um corpo que afeta e é capaz de ser afetado? É um corpo que está suscetível ao que há de melhor e de pior nesse mundo. Essa objetificação é justamente o que impede a prevenção. A gente precisa falar sobre essas coisas para promover o respeito. Essa prevenção do medo, que a gente vê muito por aí, durou pouco. E os especialistas e a mídia adoram se esquivar dessa realidade. Na década de 80 e 90, ok, foi importante. Fez um monte de gente que nunca usou camisinha passar a usar. Porque naquela época, se você usava camisinha, é porque você estava saindo com gente estranha por aí. Pô, se você está saindo com um moço de família, por que você está usando camisinha? Não é um namoro sério? Vocês não vão casar?
E aí vem uma nova geração, que não conhece o pavor da AIDS como a geração anterior, e por isso não se relaciona com esse processo da mesma maneira. O que a gente faz, então? A gente torce para as pessoas voltarem a morrer de AIDS. A gente fica esperando essas pessoas perderem a dignidade. A gente explora a tristeza e o abandono por qual muitas delas passam para fazer grandes campanhas nacionais? Se alguém aqui acha que isso é correto, sobe e me bate, que vocês me ofendem menos. Pode subir mesmo, eu espero o pessoal de cima, se quiser descer para subir. O nosso tratamento, os remédios que a gente toma todo dia, o estigma a qual a gente está sujeito, a solidão que muitos de nós enfrentamos, nada disso está à venda para as agências publicitárias. É o nosso processo, é a nossa jornada. Já o carinho é patrimônio da humanidade. O carinho está aí para quem quiser pegar, quem quiser dividir, compartilhar, replicar, multiplicar, ele é de todos nós. E o caminho do carinho é diferente do medo. A gente tem que aproveitar essa ausência do medo e desenvolver uma nova estratégia de prevenção, uma estratégia através do carinho que tem muito mais a ver com o momento global que a gente vive agora, que é de respeitar e valorizar as diversidades, independente de quantos movimentos surjam contra isso. E o carinho exige trabalho, muito, mas ele vale a pena. Porque a mudança provocada pelo carinho, ela é uma mudança na base. Ela fundamenta o respeito, porque carinho significa conexão. E para eu fazer uma conexão com você, eu preciso tirar as barreiras do caminho. Eu preciso tirar o estigma, o preconceito, eu preciso acabar com a discriminação. A gente só vai ter carinho se a gente combater a desinformação. Um exemplo ótimo disso, a melhor forma de combater o HIV hoje é combatendo o machismo. Se a gente começa a discutir essa heteronormatização do sexo, esse falocentrismo, em que o feminino é só um complemento do sexo masculino, e é o sexo masculino que vai decidir sobre a prevenção a despeito do que sua parceria acha. E eu falo parceria porque o homem, no relacionamento homoafetivo, também assume papéis que, para a sociedade, vão ser tidos como femininos. Aí vem a homofobia. Tudo isso anda junto. E tudo isso atrapalha a prevenção, o acesso à saúde, todas essas agressões. Esse diálogo precisa acontecer, porque o medo se instala na infertilidade do silêncio. Já o carinho, ele vai andar junto da informação. São duas coisas que não se separam. Se eu te compreendo, eu vou te amar. E se eu te amo, eu vou querer te entender cada vez mais. Já ouviram falar em empatia? Empatia é isso. Essa espiral do carinho, ela é alimentada pela informação. Já o medo alimenta o silêncio. E não houve de volta nenhum obrigado. A gente fica no vazio, na ignorância. Onde o carinho se instalar verdadeiramente, a gente vai ter a quebra do silêncio. O fim da reclusão. Ninguém vai precisar mais se esconder. E eu não estou falando só de quem vive com HIV, mas de qualquer vulnerabilidade, qualquer condição estigmatizadora vai poder ser debatida, vai poder ser mostrada, vista. A gente não precisa esperar conhecer alguém com HIV para aprender sobre isso. Aprender que quem está em tratamento para o HIV direitinho não transmite o vírus. Aprender que, no caso de um acidente, ou inclusive de uma violência sexual, você tem um tratamento de 28 dias que vai impedir a infecção pelo HIV. Aprender que a gente pode ter filho, como qualquer outra pessoa. Filhos que vão crescer sem exames, sem remédios, sem o vírus. A gente tem que se preparar agora e sair gritando por aí. Eu falo sobre carinho e empatia. Eu falo sobre HIV e eu não quero mais falar sobre a AIDS. Porque eu entendo que o HIV não é só uma questão biomédica. A questão biomédica evoluiu pra caramba. Eu quero falar da questão social. Eu falo sobre uma educação que paute relacionamentos. Não um sexo biológico higienizado. Um desenho de duas genitálias, elas ainda são cortadas pelo meio, e aí a gente não entende que os adolescentes vão para a cama e não vem nada do que eles encontraram no livro. Estava esperando um desenho 2D cortado no meio. Não é isso mesmo, não. Eu falo sobre relacionamentos, e são todos. Os curtos, os longos, os sérios e os casuais. Nunca, 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 nunca vai ser só sexo. Sempre vai ter outras repercussões do que só um momento de prazer. Eu falo sobre saúde. Eu não falo sobre doença. A doença a gente quer curar, a doença a gente quer que acabe. Mas falar de saúde é para sempre. Tratar a doença é só uma medida provisória. Falar sobre esses e outros assuntos cria espaços seguros,
No caso do HIV, quando a gente fala sobre isso, vocês passam a entender que eu tenho horário para tomar remédio. Eu tomo todo dia. Não precisa me olhar torto. Vocês entendem que às vezes eu vou faltar uma aula, um trabalho, porque eu tenho uma consulta. Vocês entendem que está um frio na barriga, que eu não vou nunca poder explicar para vocês quando eu conheço alguém. Porque em algum momento me dá vontade de contar sobre isso, e é sempre complicadinho. Entende? Eu quero me entregar por inteiro. Ah, você não precisa falar, não precisa, mas é um desejo. E eu quero ter o direito de ter essa vontade de me entregar por inteiro, de me relacionar completamente. E dá um aperto se a gente se corta sem querer e vê o próprio sangue. Mesmo sabendo que ele é inofensivo. Porque ele é testemunha dessa infecção. E aí, se você compreende, você quebra esse silêncio. Minha mãe enchendo o saco para eu tomar remédio todo dia. Principalmente no começo do tratamento, que eu estava sem cabeça para nada, foi importante para caramba. Sabe? Um médico que, quando eu entrava cabisbaixo, sorria para mim e queria saber da minha vida, porque entendia que eu não era só aqueles exames. Alguém que olha para você e diz, vai ficar tudo bem. E o silêncio não vai embora sozinho. Não adianta eu falar e do lado daí vocês escutarem. A gente não quer esses gritos isolados, esses uivos de dor. Acontece o TEDx e depois só um zequinho assim e acaba. A gente quer caminhar junto. Isso aqui é só o começo. Eu fiz um compromisso de sempre que alguém estivesse disposto a ouvir, falar sobre. E sempre que alguém quiser falar sobre, eu vou estar disposto a ouvir. É um compromisso que eu levo muito a sério. E vocês podem fazer também. Chegando em casa e compartilhando sobre as palestras que vocês estão assistindo aqui hoje. Indo nos amigos que não conseguiram inscrição e passando inveja, falando vi isso e aquilo. E aí, quando sai na internet, vocês compartilham. A gente não pode deixar o silêncio chegar, nem por um instante. Vamos criar espaços seguros. Vamos falar sobre. Vamos junto? Ah, meu Deus, eu morro. Ai, eu tô sem o celular para fazer um snap. Muito obrigado, gente. Boa noite. Cadê? Nem sei de quem que é esse snap. Vai, gente, mantenha a animação. Ei! Nem sei o que está acontecendo. O que é isso? Vai, gente, que eu não sei onde é o vídeo. Vai, vai. Ei! Gente, é tudo montado. Eu pedi para eles gritarem. Obrigado.